Olá pessoal, sou o Reinaldo, vim contar para vocês a minha história. A minha história, como eu disse, é pautada em dúvida e eu vou explicar o porquê. Eu cresci em um lar cristão, tive princípios cristãos e dentro dessa ideia de crescer e de sempre praticar os conceitos cristãos, na minha juventude eu comecei a ter contato com outro tipo de conceito, outro tipo de leitura que não era a Bíblia, outro tipo de leitura que era livros de filosofia, livros de psicologia, que me deram como base, geralmente os livros de filosofia, a arte da dúvida. E com esse princípio eu comecei a me afastar de Deus e me afastar dos meus princípios. Para mim o que valia neste momento era o que eu pensava, racionalizar as coisas. E para racionalizar era necessário duvidar das coisas que estavam escritas na Bíblia, das coisas que eu tinha aprendido, das coisas que tinham me passado como princípio. Isso me leva a um caminho, me coloca em uma condição, em um caminho obscuro. Neste momento, eu duvido de Deus, se Deus é bom ou não. Eu duvido de Jesus, se Ele é divino ou não. Eu começo a duvidar dessas coisas, a partir desses princípios. Eu começo a duvidar da Bíblia, se ela é um livro para instrução espiritual do ser humano ou não, ou se ela é coisas feitas pela mão dos homens intelectuais. Eu começo com isso a pensar como os homens intelectuais. E pensando assim, nessa condição em que eu me encontrava afastado, ocorre um fato marcante na minha vida, que é a perda da minha mãe. Eu perdi minha mãe e entrei num processo de luto, processo natural do luto, e eu sofro um impacto muito grande, um impacto emocional muito forte, e caí em depressão. Neste momento, na depressão, eu começo a me perguntar se todos aqueles conceitos, se todas as ideias que eu tive, se tudo que eu aprendi nos livros, que eu duvidei da Bíblia, tudo isso poderia preencher a minha alma. E eu percebi que não. Então nesse momento eu penso em me reconciliar com Deus, eu penso em voltar para Deus. E eu faço isso, eu retorno para Deus. E o que mais marcou minha vida foi que Deus me abraçou. Deus, Ele não lançou na minha face a minha rebeldia intelectual, a minha racionalidade, as minhas dúvidas, o meu afastamento de Deus. Nada disso Ele lançou na minha face. Ele simplesmente me recebe, me abraça e derrama sua graça e seu infinito amor. É neste momento que eu entendo que a fé faz a maior diferença na vida de um ser humano. Que Deus, Ele estabelece o ser humano a partir da fé. Que Deus cuida do ser humano a partir da fé que Ele tem em Deus. Essa é a ligação que você tem. A dúvida só distancia você. Então, minha mensagem para você nessa noite é a seguinte: se você já teve dúvidas, ou se você ainda tem dúvidas sobre se Deus é na sua vida bom ou não, se você pratica esses conceitos, eu te peço que você reconsidere e coloque como base da sua fé, da sua vida, a fé em Cristo. Cristo, Ele reconstitui todo ser humano. Se você se encontra nessa condição de dúvida, ou de duvidar de Deus, duvidar da Bíblia, de duvidar do seu infinito amor, saiba que a dúvida, ela te leva a um caminho de desespero. Mas a fé, ela te leva a um caminho de esperança, um caminho de paz, um caminho de esperança, de esperar em Cristo, do amor de Cristo para a sua vida. Então, a minha mensagem para você é a seguinte: tenha fé, porque a fé te dá esperança. A esperança em Cristo, que é a única que o ser humano precisa, esperar em Deus.